eu tô 40/40. E aí, galerinha? Mais um encontro dos pais, cara. Pô, muito legal, né? Sempre me divirto bastante. Às vezes, pode ser, né? Para algumas pessoas pode ser incômodo. Mas geralmente é um momento legal, cara. Um momento muito legal. Sempre reforçando, né? Que os pais que vêm são pais geralmente de alunos que estão bem. Né? E eu gostaria que tu pedisse pro teu pai vir se tu tiver mal. Não porque eu quero falar mal de ti, cara, mas porque eu queria conversar com teu pai para que veja o que eu e ele e tu também podemos fazer para que tu vá melhor, certo? Reflita sobre isso, cara, tua nota tá péssima. Fala com a Nilce, manda teu pai vir bater um papo só para ver como é que a gente pode estruturar a tua maneira de estudar para melhorar, certo? Como é que ele poderia te ajudar a organizar o teu horário de estudo, a dar uma olhadinha às vezes só para, né, para que tu fique mais ligado também no fato de ele estar te acompanhando, certo? Um comentário importante, né, cara? Tu sabe, a minha fala é aguda, é ácida, né? Nem todo mundo precisa concordar, óbvio. O professor ele é justamente para isso, às vezes, para causar uma alteração interna na pessoa, né? E a pessoa se modificar, não necessariamente na linha do professor, né? Pelo contrário, às vezes o aluno que mais pode causar orgulho na gente é justamente o que vai no lado oposto da nossa linha, não tem? E às vezes tu vê, né, uns pais vieram e ficaram um pouco preocupados assim que o jovem começou a assistir às aulas e de repente ficou um pouco arredio em relação à religião. Me senti culpado pra caramba, cara. E eles falaram de boas, entendeu? Eles são religiosos e falaram de boas, que o menino começou a não querer mais participar tanto da parte religiosa. Eu me desculpei, evidentemente, porque meu objetivo, quando eu te digo, né, que eu sou desconfiado, não é para te tornar um ateu ou um agnóstico. É para que tu seja um ser questionador, para que tu olhe as escrituras e não seja dogmático, entendeu? Porque a religião, todas elas têm tudo de bom e alguma coisa que não é tão boa. E se tu começa a ler as coisas e interpretá-las ipsis literis, letra por letra, é perigoso. Mesmo a Bíblia, tem partes da Bíblia que se tu for não, é isso aqui mesmo, tu vai virar um bicho estranho, cara. Então eu sou obrigado a te fazer questionar isso. Porém, se eu falo com um cara totalmente ateu, eu acho que eu faço o papel de advogado de Deus nessa hora. Porque, e antes do Big Bang, né? Sem a filosofia, sem uma ideia religiosa, sem, de repente, um ato criacionista, fica difícil, né, de a gente discutir. Agora, se o meu Deus não é exatamente aquele escrito, né, é outro detalhe. Mas, então assim, às vezes eu fico preocupado, né? O jovem assiste umas passagens onde eu tenho que defender a ciência e isso, de certa forma, mostra que algumas partes da religião não fazem sentido. Não quer dizer que eu não possa acreditar em algo por trás de tudo, né? Certo? Agora que esse algo é semelhante a mim e é pensante pecador, tal, essa ideia eu não aceito, até porque gera sofrimento na maioria dos casos, né? Quando tu é educado religiosamente pelo pecado, né? Pela culpa, né? E então, não pensem que eu sou um cara que simplesmente não acredita em nada, porque tá enganado. Quem já conversou um pouquinho mais comigo sabe que eu acredito em algo sim, só que não dos moldes que me passaram, certo? Não dos moldes de nenhuma religião que eu tenho olhado, pô, olha só que religião bem montada aqui, coerente. Eu ainda não encontrei isso, né? E para algumas pessoas isso faz muita falta, para mim faz um pouco menos de falta, mas o lado espiritual é importante, né? Eu trabalho no lado espiritual de outras maneiras, né? Meu momento de me recarregar espiritualmente é diferente, certo? Eu gosto de trabalhos manuais, que são coisas que me relaxam. E tem gente que relaxa indo para a igreja e rezando, que é um momento mágico, quem já curtiu, né? Seja um jogo de futebol, onde a torcida junta, né? Se entra em conexão e tem aquela sensação, aquela experiência quase religiosa. Por que não acontecer isso numa missa? Não vejo nenhum problema, eu não tenho preconceito nenhum contra isso. Certo, galera? Como a gente já discutiu ontem, né? Eu até comentei com a mãe a aula de ontem, que eu dei pra vocês da dilatação anômala da água. Falei, né? Que o criacionista pode usar esse argumento para mostrar que tem alguma coisa por trás, né? Como é que é essa história de dilatação anômala da água? Abaixo de 4 graus. Abaixo de 4 graus, ela dilata. Consequência. Exatamente, o gelo não afunda. O gelo flutua. Se o gelo afundasse, os oceanos congelariam. Se os oceanos fossem congelados quase até o Equador, a vida como nós conhecemos não seria como é. Né? Nós temos evidências geológicas que mostram que a evolução
passou da água para a terra, da terra para a água e da água para a terra uma segunda vez, certo? Essas evoluções só foram possíveis enquanto a maior parte do oceano era líquida. Não que as calotas polares não sejam importantes para esse processo como um todo, mas com os oceanos congelados a evolução não teria tomado o rumo que tomou, nos permitindo analisar a própria existência como está ocorrendo agora. Então tu vê, né, cara, tem gente que diz, pô, cara, se a água não fosse como é, a vida não seria como é. Isso é um indicativo de que tem alguém ali que projetou, que criou a coisa para a coisa funcionar. O cara que não é criacionista, ele explica de uma outra maneira, né? Ele explica, não. A água é assim, devido às suas características físicas. E por isso a natureza evoluiu do jeito que evoluiu, né? E não o contrário. Mas é absolutamente pessoal esse ponto de vista. E digo mais, o gelo, cara, ele é gelado, mas ele é um ótimo isolante térmico. Ele não deixa o calor atravessá-lo. Ou seja, tens uma parede de gelo, e aqui está 30 graus e aqui está menos 10 graus, o fluxo de calor através dessa parede de gelo vai ser pequeno, porque o gelo é um bom isolante térmico, assim como o isopor, assim como o ar, certo? Madeira é um relativamente bom isolante térmico. Eu sempre contei isso para os jovens, né? Mas nunca tinha visto uma prova cabal disso, nunca tinha feito nenhum experimento e nunca tinha assistido nenhum experimento que mostrasse isso. Mas um dia eu vi um cara construir um iglu, serrote, vai lá, corta os bloquinhos de gelo num formato específico, vai empilhando eles numa técnica específica. O último bloquinho que tu bota é o bloquinho de cima, e antes de tu terminar o teu iglu, tens que acender uma fogueira na parte de dentro dele, para poder derreter a parede interna e fazer com que os tijolos se unam num único bloco de gelo, altamente resistente. Assim mesmo, com ventanias de mais de 100 km por hora, quem estiver dentro do iglu vai estar seguro. E se a fogueira for mantida acesa lá, certo? A temperatura lá dentro vai ficar confortáveis 30 graus, enquanto lá fora pode estar menos 40, menos 50 graus. Se tiver 30 graus de gelo dentro, ele vai derreter. Vai derreter, e é isso que vai dar força pro iglu. Se ele não derreter, um gelo desliza com o outro, dá um pum lá no iglu de madrugada, pá, cai os blocos de gelo, sacou? Só que ele vai derreter a parede interna. Eu não vou conseguir derreter o bloco todo. 30 graus dentro e lá fora menos 40. Então, né, não vai se completar esse derretimento, certo? Cara, o esquimó faz esse iglu, lembrando que isso é tipo uma barraquinha que ele faz numa situação emergencial, tá? O iglu, ele tem uma, né, o esquimó tem uma casa, né? Ele vive numa casa, né, obviamente preparada para as temperaturas que eles enfrentam, só que se ele vai caçar longe de casa, a barraca não funciona numa situação dessa, né? Tu morre congelado se tu for dormir numa barraca. Então a técnica dos caras é essa, é construir um iglu de gelo, e isso não é porque só porque o gelo está ali disponível, é porque o gelo é um bom, e eles perceberam isso. O esquimó, cara, faz um iglu, acende a fogueirinha e pega um bebezinho esquimó e deixa ele peladinho dentro do iglu. A minha vontade era entrar na televisão e bater no pai, né? Só que depois ele puxa um termômetro e mostra, não, olha só, o grito é confortável, tá 30 graus, tá quentinho aqui. Então, cara, impressionante, né? E tu acredita que o gelo é um bom? Se o gelo começou a flutuar nos polos do oceano, formando camadas que podem ir de poucos metros a dezenas de metros. Tem camadas de gelo em cima do oceano no inverno, perto dos polos, que vai a 20, 30 metros de gelo. Cara, tu imagina um puta de um cobertor com 30 metros de espessura. Esse protege do frio, hein? Esse protege do frio. São essas camadas grossas de gelo, que é um bom isolante térmico, que protegem o fundo do oceano do congelamento. E que permite que o mar fique líquido mesmo nos polos, abaixo da camada de gelo. E como nós sabemos, os pulmões do mundo são os oceanos, os fitoplânctons, que geram oxigênio da atmosfera, né? As florestas empatam no processo de gerar oxigênio durante o dia e utilizá-lo durante a noite, né? Então a verdadeira origem do oxigênio da Terra são os mares. Mais uma prova de que se o mar tivesse congelado, fitoplâncton não ia gerar oxigênio para gerar a atmosfera atual da Terra, que permitiu também que, né, essa evolução, essa parte final da evolução procedesse do jeito que aconteceu, certo? Então que legal, hein, cara? Olha só quantas conexões interessantes para tu explicar por que a dilatação anômala na água é fundamental para a vida na Terra. A água tem densidade máxima a... Que temperatura a densidade máxima da água? 4 graus. Quer dizer que se a água esquenta, ela dilata. Mas se ela esfria,
ela também dilata, que é o bizarro. A partir de 4 graus. Água a 4 graus, a molécula atinge seu menor volume, ou seja, sua máxima densidade. 5 graus, a água dá uma dilatadinha. 4 graus, ela dá uma encolhidinha. 3 graus, a água dá uma dilatadinha. Que é o anômalo, né? Ela dilatar quando aquecida é esperado. O estranho é ela dilatar quando a temperatura diminui, né? Isso tem a ver com as pontes de hidrogênio que ligam um átomo da... Na verdade, tu viu, eu não estou contando toda a verdade. Não é a molécula de água em si que de 4 para 3 graus incha. É porque elas são várias, né? O espaço entre elas aumenta quando vai de 4 para 3 graus, porque as pontes de hidrogênio enfraquecem e aí as moléculas conseguem ficar um pouco mais afastadas umas das outras. As pontes de hidrogênio, a química explica, né, melhor o que está acontecendo na estrutura atômica do que a física, embora ambos estudem isso, né? Quando congela, incha mais ainda. Tu já deve ter visto, né, garrafas inchadas no teu congelador, quando tu enche de água, deixa ela congelar, ou estoura uma garrafa de cerveja eventualmente, porque congelou, e a água, quando se congela, dilata ainda mais. E isso, então, dilatação na bola d'água. Abaixo de 4 graus ela dilata, primeiro ponto. Isso faz com que o gelo flutue. Ponto 2, gelo flutua em função da dilatação anômala da água. Gelo é água congelada. Ponto 3, o gelo é um bom isolante térmico. Ponto 4, as camadas espessas de gelo que se formam nos polos protegem o resto da água do congelamento. Ponto 5, é dos oceanos que viemos, a evolução, boa parte dela ocorreu de lá para a Terra, da Terra para ele. O oxigênio e a atmosfera têm a composição que tem em função dos oceanos serem líquidos e terem alguinhas microscópicas que convertem, certo? Outros tipos de gases em oxigênio. Então, 5 pontos bacanas para te mostrar a importância da dilatação anômala da água na vida na Terra. Pô, cara, desculpa, tá, gente? Porque tinha gente já desde o começo da aula levantando a mão, o retardado aqui não parou de falar. Queria completar o raciocínio. Tinha uma colocaçãozinha? Já vou liberar. Como que esse ar sai debaixo da água? Sai formar de bolha? Como é que é? Como é que é? Como que eles fazem essa transformação do gás debaixo da água? Cara, na verdade não é exatamente igual a fotossíntese das plantas, mas muito similar, certo? É na camada superficial, então tem que ter sol. Mais um motivo de se tiver uma camada de água congelada ali, o sol não vai atingir os fitoplânctons, não vai ocorrer. Né? Então são alguinhas microscópicas, recebem luz solar e convertem gás carbônico, se eu não me engano, em oxigênio. Então é um processo que ocorre na superfície. A diferença é que os fitoplânctons, o saldo deles é positivo na geração e no consumo de oxigênio. Enquanto das plantas, se eu não me engano, dá praticamente zero saldo. Que antigamente se falava, né, quando eu comecei a estudar, se falava que a Amazônia era o pulmão do mundo. E depois eu lembro que meio que no meio do meu ensino médio o professor chegou, galera, isso aqui caiu, né, por tais e tais motivos, isso não se fala mais. Agora a gente diz que os oceanos é que são os pulmões do mundo, em função dos fitoplânctons. Seria até legal tu discutir com o professor Biologia isso para, né, ver se realmente eu não estou falando bobagem. Então existe uma dilatação dos gases? Os gases dilatam muito mais do que os sólidos e os líquidos. As dilatações que nós calculamos até agora, linear, superficial e volumétrica. Ou o cara estava no estado sólido, ou no estado líquido, que nós vamos começar a dar mais atenção hoje, dilatação dos líquidos, porque ela tem mais sutilezazinhas que nós vamos ver. Os gases, eles são tão especiais que nós vamos estudar eles separadamente. Estudo dos gases, para poder calcular o quanto o volume de um gás aumenta quando ele é aquecido. Vai ter dilatação dos gases. E a gente usa justamente a dilatação de um gás para o motor funcionar. Dentro do carro, o que a gente faz? A gente queima vapor de gasolina com ar, né? Atmosfera que contém oxigênio. Isso explode e aquece. E um gás, quando aquecido, tende a se expandir. E é essa expansão do gás dentro do cilindro, né? Dentro do pistão móvel, cilindro, pistão móvel do motor do carro, que faz o motor funcionar por explosão, pela dilatação dos gases. Termodinâmica, uma parte da física. Então tu vê, os líquidos dilatam, os sólidos dilatam muito pouco. Dilatometria, o que nós estamos vendo agora. Os gases, bicho, eles podem aumentar de volume indefinidamente. Tanto que os gases têm uma propriedade chamada expansibilidade, a habilidade de se expandir. E tu já presenciou isso. Infelizmente presencias quase todo dia. Se o cara comeu alguma coisa que não fez bem pra ele, tá mal das tripas, o cara peida lá no fundo, o cara aqui da frente quase morre. Porra! Né? Solta aquela famosa expressão, no mundo. Cara, outra, o gás é tão fera para se expandir
que ele não se expandiu no vácuo. Já tem gás aqui, né? Em volta da gente tem gás, não tem? São moléculas se chocando umas com as outras que nos envolvem. O cara soltou um pum, esse pum se espalha em cima do gás que já está ali. Se espalha o negócio, às vezes é rápido, né? Às vezes é mais denso, ele vem lentamente pelo chão escoando, terrível. Agora tu imagina um pum no vácuo. Tu imagina um pum no vácuo, se o cara peida no vácuo, acho que ele explode. Porque a expansão vai ser absurda. Tu entende? Os gases têm essa propriedade, a expansibilidade, e o peido prova isso, por mais nojento que seja. Eu vou precisar dessa ideia futuramente para poder te mostrar isso dos gases e termodinâmica, certo? Então a pergunta da colega é perfeita. Os gases se expandem? Bah, e como? Detalhe, ele pode se expandir sem receber calor. Ele pode se expandir só porque tu soltou ele. E tem uma consequência quando um gás se expande assim. E tu já percebeu isso todo dia se tu usa aerosol e não rolon. O que acontece quando o cara usa o desodorante aerosol? O que tu sente? Fica gelado, né? Dá a sensação de queimor por ficar gelado. Hoje eu ri mais uma vez ao olhar o meu desodorante novo. Tá escrito assim, menos 2 graus Celsius. Ó, é menos, meu sovaco vai ficar menos 2 graus Celsius quando eu colocar. Me babaca, né? Como é que esse cara vende isso? Qualquer gás que tu expanda ele vai ficar com a temperatura extremamente baixa. Certo? Aí alguém um dia calculou isso e ficou impressionado. Nossa, como é frio. Pô, vou botar isso para vender o meu desodorante. Qualquer aerosol, claro que tu pode, né, usar um gás que tem uma propriedade refrigerante maior que a dos outros e deixar um pouquinho mais gelado, mas isso não vai te proteger, né, do CC mais do que o outro, até porque não vai continuar menos 2, né? Senão cai teu braço, certo? Vai lá, ficou geladinho e depois pronto, entrou em equilíbrio térmico, né? Certo? Então tu vê, às vezes o cara te vende uma ideia, né? Que na verdade, se o cara tem bom senso físico, ele vê, qualquer desodorante aerosol vai ficar super gelado. Porque um gás, quando se expande, tem a tendência de esfriar. Se ele simplesmente se expandiu sem receber calor, a tendência dele é a temperatura esfriar. Lembra do desodorante aerosol? E se eu pegar um gás e espremer, qual é a tendência? Esquentar. Quem já encheu uma bola de futebol, quem já encheu o pneu de uma bicicleta, percebe que depois de algumas bombeadas, a bomba fica aquecida. Parte disso é por atrito, é verdade, mas parte disso é porque quando um gás é espremido, ele esquenta. Quando um gás se expande, ele tende a esfriar. Isso tudo nós vamos estudar com bastante calma em estudo dos gases e depois utilizar esses estudos em termodinâmica para entender como é que as turbinas de avião funcionam, como é que os motores de combustão interna funcionam. Compartilhei esses dias uma coisa no Facebook lá do motor funcionando, certo? Para quem tem, né, quer ter noções de exatamente como é, pô, aquele gift que eu compartilhei é perfeito para isso. É um desenhozinho animado mostrando todas as fases de um motor 4 tempos. Já vou liberar. Não, é que tu falou que o gás expande e ele esfria, mas quando ele se expande não é porque a molécula está agitada. Olha que interessante. Os gases, as moléculas estão sempre agitadas. Porque é isso que é gás. Gás é feito de moléculas totalmente soltas umas em relação às outras, que ficam se chocando umas com as outras. Ela anda uma distância relativamente grande antes de se chocar em outra. Bate no olho. Em 1 centímetro quadrado de pele, 1 centímetro quadrado, pega lá a canetinha, faz ali na tua pele 1 centímetro quadrado, e aí, cara, tu conta 1. Em 1 segundo, muito mais de 1 trilhão de moléculas se chocou contra esse pedaço de pele. Agora, é complicado acreditar no que é um gás. Gás é uma coisa bizarra. Está agitado já. Assim é o gás. O gás é uma situação de desordem molecular. Tudo bem? Aí eu pego esse gás, espremo ele, aí ele fica mais agitado, é verdade, tende a esquentar, porque temperatura é médio grau de agitação, né? Então se eu pego essas moléculas e espremo elas numa garrafinha, meu Deus, vai tender a esquentar. Só que aí se depois tu deixou ela na prateleira lá do supermercado, logo depois que tu fabricou, né, tu pressurizou o gás para aerosol, o potinho vai sair quente da fábrica, cara, porque ele foi espremido. Só que aí tu vai deixar lá no estoque e aí as moléculas vão entrar em equilíbrio. Aquelas moléculas vão ficar mais espremidas, elas estão pressurizadas. Só que agora elas deram uma acalmada. Porque entrou em equilíbrio térmico. Ou seja, tu espremeu elas, dando energia para elas, realizar esse trabalho, como a gente vai falar.
e depois ela perdeu um pouco dessa energia porque ela perdeu o calor, certo? Porque entrou em equilíbrio térmico. Quando tu pegar essas moléculas que estão espremidas na garrafinha, se tu aperta a válvula e libera elas para uma região de menor pressão, quando elas vão sair, elas vão se expandir. Elas vão pegar aquela energia que tu tinha acumulado nelas e vai devolver, se expandindo. Essa energia vai vir da onde? Da agitação das moléculas. Por isso que a temperatura vai diminuir. Certo? Então tu vê que interessante. Se eu tenho um gás e só espremo ele sem deixar ele receber calor, ele vai esquentar. Ele vai esquentar porque eu espremi ele. Não é porque eu esquentei ele, porque eu botei uma fogueira perto dele. Então um gás ele tem duas maneiras de trocar energia. Ele pode trocar energia recebendo ou perdendo calor, mas ele pode trocar energia sendo espremido ou se expandindo. Sacou? Isso tudo a gente vai ver com calma. Só plantei uma ideia na tua mente. Depois nós vamos esmiuçar essa ideia. Primeiro a lei de termodinâmica é o que eu estou te mostrando. É os gases que dão cheiro às coisas. Como? É os gases que dão cheiro às coisas. Sem dúvida. Nosso sistema olfativo, ele capta diferença de moléculas. Então, por exemplo, a tua casa tem um cheiro específico, que tem a ver com o produto de limpeza que a tua mãe usa, com a frequência que a tua mãe limpa a casa, com a comida que a tua mãe cozinha, com o sabão que ela usa para lavar as roupas. Tu tá tão acostumado com o cheiro da tua casa que quando tu entra na tua casa tu não sente mais o cheiro dela, basicamente. Ou se tu tá um dia inteiro na tua casa. Alguém vai te visitar e sente um cheiro específico na tua casa, porque ele detectou ali naquele ambiente moléculas diferentes da que ele está acostumado a respirar. Por isso que a gente não sente às vezes o mau odor que sai de nossos corpos, ou o mau hálito que sai de nossas bocas, porque a gente se acostumou com ele. Quando vem uma coisa diferente, o sistema olfativo faz uma comparação e vê, opa, tem algum gás diferente aqui. Fundamental isso para a sobrevivência, porque alguns gases são tóxicos. E tu poder perceber eles é fundamental para tu poder te afastar deles e sobreviver, certo? Alguns gases são tóxicos, mas não são inodoros, o que pode fazer as pessoas morrer sem elas perceber que estão sendo intoxicadas, muito perigoso. Por exemplo, o cheiro de ovo podre do pum, né? Aquele cheiro de ovo podre característico. Aquilo é H2S, é ácido sulfídrico. O ácido sulfídrico ele é volátil, ele fica no estado gasoso e é aquele cheiro característico de ovo podre, que geralmente é um dos componentes do pum e por isso o pum da pessoa também tem um cheiro específico dela, né? Tem a ver com a maneira como ela come, com a maneira como ela digere. E aí, porra, peidou, pô, foi o cara. Porque o peido dele é assim, o cara reconhece, já é tão amigo do cara, é o cheiro do cara, filho da mãe. Aí tu não entrega que é teu amigo. É isso aí. Ô galerinha, depois a gente pode falar mais da composição do pum. Boa parte do pum, mais de 70%, 90% se não me engano, é nitrogênio, que é o componente do ar atmosférico. E aí às vezes 1% lá de ácido sulfídrico e de metano, CH4, dá o tempero e dá aquele cheiro desagradável. Certo? Muito didática essa aula sobre pum, né? Graças a colega. Show. Importante. Importante porque nós vamos estudar os gases. E aí já tens algumas ideias. Já comecei a plantar algumas ideias na tua mente aí. Faltou corrigir alguma coisa, né? Na aula passada. O que faltou? Nada? Ah, então vou falar da última parte de dilatação importante. Dilatação volumétrica. Não, professor, tu falou de dilatação volumétrica. Não, eu falei de um caso. Tanto que nós calculamos o ganho do corrupto lá, né? Do cara que tem aquele posto de gasolina e resolveu aquecer o combustível para vender. Mas uma coisa interessante, olha só. Esta bela manhã para aprender física. Imaginem vocês que eu pego um recipiente bem grande numa fábrica, estou aquecendo algum tipo de líquido. Esse recipiente está completamente cheio de algum líquido. Esse recipiente vai ser feito de algum material metálico, provavelmente, tipo aço inox. E esse líquido pode ser qualquer tipo de líquido. Desde petróleo cru, gasolina, diesel, álcool. Poderia ser algum tipo de outra substância para ser usada na fabricação de alimento. Poderia ser gordura vegetal, óleos minerais, óleos vegetais. Meu Deus, qualquer porcaria ali. Um líquido. Aqueci, joguei calor e aqueci. O que vai acontecer? Vai dilatar. Vai dilatar. E aí, o que a gente espera ver ao observar este fenômeno? Transbordar. Natural a gente imaginar que o material vai transbordar ao ser aquecido. E aí tu vai lá e mede esse transbordamento. Tu bota ali um caninho, todo o material que transbordou caiu num recipiente menor ali. O cara da indústria não vai deixar o precioso líquido dele cair no chão, certo? Então ele bota algum certo sistema de ladrão, que a gente chama, né?
que quando a tua caixa principal estourar um certo limite, vaza pelo ladrão, que é um caninho que a gente bota na parte superior das caixas d'água, né, para que essa água que transborde não suje o chão de fábrica nesse caso, e no caso de uma caixa d'água na tua casa, né, se isso começa a transbordar, vai no teto da tua casa, pode inundar a tua casa, então a gente bota esse caninho chamado ladrão, certo? Esse ladrão vai roubar de maneira justa, né, vai roubar porque é preciso, certo? Puxei o ladrão aqui, botei no recipientezinho que os tanques de combustível do carro tem, certo? Tu imagina, tu mandou completar, certo? O tanque do carro, e aí na sombra, botasse o carro no sol, o que acontece com o combustível? Se dilata. Se o tanque tivesse completamente cheio e completamente fechado, ao dilatar, pode rebentar o tanque do carro e vazar e tu perder a tua gasolina, certo? Então tu vê que perigo. O engenheiro, sabendo disso, coloca um recipiente extra, para que depois que o tanque seja completo, se a gasolina ou álcool ou combustível se dilatar, esse excesso caia nesse recipiente, certo? Chamado canister, onde vai ter esse acúmulo dessa gasolina extra. Portanto, o frentista fica lá, botando um pouquinho mais de gasolina para fechar um valor bom para dar troco, não é legal, porque pode acabar enchendo também esse recipiente extra, e aí depois, né, tu tem algum problema de vazamento de gasolina se teu carro for deixado ao sol e dilatar o combustível. Não é o caso de quando o carro tá andando e atrás dele tu vai pingando mais coisas? Ou não, aquilo lá? Não, aquilo ali provavelmente é porque ele foi abastecido com álcool. Do cano de descarga, tu diz? Isso. Ou do motor na parte da frente? Porque o motor na parte da frente eu diria que é ar-condicionado ligado, certo? Pelo motivo que nós explicamos, quando o gás se dilata, ele se esfria. É esse o processo de funcionamento de um condicionador de ar. E aí, no local onde isso acontece, né, no expansor, vai ficar tão frio que vai ter acúmulo de um pouquinho de gelo. Quando esse gelo vai derretendo, essa umidade vai se condensando, vai pingando a aguinha. Por isso que o ar-condicionado ligado do carro, na maioria dos modelos, vai gerar um gotejamento embaixo do carro. Os carros mais modernos já tem um recolhedor disso, passa por um filtrozinho e usa isso para limpar o para-brisa, essas coisas. Então tu não precisa nem botar mais água no para-brisa, porque o próprio condicionador de ar gera essa umidade que abastece esse tipo de coisa. Pode ser um vazamento na água do carro, do que refrigera o motor do carro, certo? A maioria dos carros é refrigerado a água. Se um vazamentozinho nesse sistema acontece, começa a pingar água lá. Daqui a pouco acaba a água do carro. Vai ligar o carro, vai aquecer demais, vai fundir o motor do carro. Grande prejuízo, certo? Então você tem que verificar se a água vem do condicionador de ar ou... se é lá de trás, deve ser provavelmente do cano de descarga. E se tem água saindo do cano de descarga, é porque o carro foi abastecido com álcool. O álcool deveria ser anidro, né? Só que ele tem um pouquinho de umidade. E essa umidade aparece depois da queima lá na exaustão dos gases. Essa umidade, né, causa um gotejar de água lá, provavelmente não foi abastecido com álcool. Show de bola. A questão é a seguinte. 1000 litros. 1000 litros transbordaram. Tire alguma conclusão sobre a dilatação deste líquido. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Claro que, né? Pô, o cara tá lá no chão de fábrica. Esquentou o líquido. Ele tinha colocado aqui 100.000 litros. Aí ele vai lá ver no recipiente que colhe o que transbordou e tem 1000 litros. Esse cara vai olhar para a situação e vai pensar, o líquido dilatou 1000 litros. E ele está redondamente enganado. Qual é o erro desse raciocínio? Por que esse líquido não dilatou 1000 litros? Porque o recipiente também dilatou. Quando eu botei os 100.000 litros, o recipiente tinha 100.000 litros. E eu coloquei 100.000 litros de líquido. Quando aqueci, o recipiente dilatou também. Se o recipiente dilatou para 102.000 litros, e tu enxerga que 1000 litros caíram lá fora, quanto que o líquido dilatou de verdade? Tem que somar com os litros que dilatou. Claro, 3.000 litros. O recipiente tinha 100.000 litros, estava cheio de 100.000 litros de líquido, lá na borda, na boca. Aqueceu. Eu disse que esse recipiente cresceu e foi para uma capacidade de 102.000 litros. Se lá fora do recipiente tem mais 1.000, o volume total de líquido depois do aquecimento é 103.000 litros. Se era 100.000 litros e foi para 103.000 litros, quanto que o líquido dilatou?
3.000 litros. Tu vê que perigo, né, cara? Tu vê como às vezes a intuição da gente falha. É um daqueles momentos perigosos que usar a intuição não funciona. A partir de hoje, se tu vê um recipiente com líquido, não precisa nem ser líquido, podia ser sólido. Eu poderia pegar esse tonel e encher de bolinhas de metal, né? Se fosse um metal igual ao do recipiente, olha que legal. Peguei um recipiente de um metal alfa e enchi ele de esferas metálicas. Esferas metálicas desse mesmo material alfa. Tá cheio. E esquentei. Eu vou perceber as esferas ocupando um volume maior, menor ou igual dentro daquele recipiente. Igual, eu não vou perceber a dilatação ocorrendo. Porque a mesma dilatação que as esferas sofrerão, o recipiente sofrerá. Agora, se essas esferas forem feitas de um material beta, cujo coeficiente de dilatação é menor do que o material alfa, nós vamos ver que como o recipiente vai dilatar mais do que as esferas, vai dar a sensação de o volume das esferas estar, mas é uma falsa sensação. As esferas estão dilatando e o recipiente também. Como o recipiente dilatou mais, dá a sensação de o volume final está diminuindo. Tudo bem para vocês? Se o recipiente tem um coeficiente de dilatação menor do que o das esferas metálicas, e eu aqueço o conjunto, o volume aumenta. Dá a sensação de que só as esferas estão aumentando de volume, mas não, o recipiente também está dilatando, só que menos que as esferas. Uma hora as esferas vão começar a cair lá de dentro. Mas, tá, aqui logo de fora do recipiente, mas não vai lá de dentro também? Esse era o que me incomodou. Isso me incomodou quando o professor falou isso. Eu assim, não, professor, mas o volume do recipiente tem que diminuir. Foi isso. O volume do recipiente tem que diminuir, eu falei para ele. Acho que eu estava confuso com a minha mãe quando assava bolo. Eu via que o furo do bolo diminuía depois do bolo dilatar, né? Aquilo que acontece em casa não é uma dilatação térmica. Já viu como é que é a estrutura do bolo quando tu corta uma fatia e olha para ela de perto? Cheio de furinhos. Quem é que fez aqueles furinhos? Os gases. Aquilo ali é dilatação dos gases. É outra matéria que nós vamos ver depois. Por isso que o bolo fica gigante. E aí o furinho, né? O furinho do meio diminui, né? Mas cuidado, se eu pego a minha aliança e aqueço, aumenta, cara, esse diâmetro interno. Não é que nem um bolo que vai dilatar para todos os lados e vai diminuir o furo. Vou te provar. Eu não aceitei. O professor falou isso, eu não aceitei. Não. Falei, professor, desculpa, eu respeito o senhor, mas não. Cada átomo vai dilatar. Para mim, o furo tem que diminuir. Olha qual foi o argumento que ele usou que eu tive que aceitar. Vamos pegar essa placa aqui e vamos botar ela no forno. O que vai acontecer quando eu aquecer essa placa toda? Ela vai dilatar, né? Eu vou pegar essa placa, vou pegar outra placa igual a ela, igualzinha, mesma placa. Só que aí eu peguei lá o cortador a laser e tirei uma bolacha dela aqui. Perfeitinho, tá vendo? Ficou aqui o furinho, né? E aí essa bolachinha eu botei aqui para esquentar junto no forno. Quando eu esquentar isso e isso, vai dilatar igual aquilo ali, né? Aquilo ali não vai dilatar? Quando isso estava morando ali dentro, não dilatou? Se essa parte interna tivesse dilatado e a parte externa tivesse espremido ela para dentro, a chapa ia se retorcer completamente, né? E a gente não observa isso. Se eu aqueço uma chapa metálica na indústria uniformemente, ela não retorce. Se eu aqueço o miolo dela e não aqueço a parte externa, aí ela se retorce. Ou seja, o fato de eu aquecer uma chapa metálica uniformemente e ela se dilatar sem retorcimento, mostra que o miolo está se dilatando igual à sua vizinhança. Tudo para fora. Sacou a ideia? O metal sabe que é para fora e para dentro, é isso? Ele não sabe. Ele não sabe. O que eu quero te dizer é que se esse cara aqui aumenta de volume, esse cara aumenta de volume, esse aumenta de volume e esse aumenta de volume, e eles estão agarrados uns nos outros, certo? É que nem nós de mão dada. Estamos ali formando um círculo. Se nós afastarmos a mão, a tendência é que as moléculas vão para fora e não tem por que uma invaginar e ir para dentro. Certo? Beleza? É invaginação, né? Quando vai para dentro, dobra para dentro, não é? Biologia não é isso? Imaginação, tem um processo desse? Pode lembrar vagina, mas não é o... Talvez vagina venha disso, né? Porque é uma invaginação, é para dentro do corpo. Pergunta para o professor de biologia.
certo? Não fiquem envergonhados, pênis, vagina, todo mundo tem. Ô galerinha, não é porque eu tinha desconforto às vezes quando falava desse tipo de coisa, eu acho que não precisa, não faz sentido o jovem ter dificuldade para falar de sexo, isso gera problemas terríveis na vida, inclusive como é que é? Não tem orgasmo? Anorgasmia, quando não tem orgasmo. Diz que 70% das mulheres têm esse problema grave, de não conseguir ter orgasmo. Culpa dos homens, provavelmente, tem que ser muito incompetente, né, meu querido? Professor. Tá tendo significativamente um rectal. Diminuir? Porque eu me lembro que eu fui trocar o tamanho da aliança para menor. E depois, tipo, foi um processo de 2 minutos no máximo. E depois, quando ela veio, eu não senti, tipo, nenhum corte, nada. Eu fiquei pensando como... Perfeito, perfeito. O metal flui, né? O metal, ele pode fluir se tu espremer ele. Por exemplo, sabe como é que é o processo de fabricação de fio de cobre? É um processo chamado extrusão, pelo menos no começo do processo. O cara pega lá um funil metálico fortíssimo, pega cobre, pega um tarugo de cobre grosso e começa a empurrar o cobre por aqui, cara. O cobre vai se espremendo e sai um fiozinho de cobre lá, quase como a mãe faz massa lá e bota uma massa e faz uma decoração num bolo. O metal, bicho, o cara, claro, tem que botar um lubrificante foda aqui, né, pra não destruir esse funil. E o mais bizarro, cara, depois que tu iniciou o processo empurrando, tu pega uma garra metálica aqui, plá, e começa a puxar isso aqui. E aí o metal vai fluindo e vai saindo um fio. Olha como é que fabrica fio metálico, cara. Certo? Cara, o aquecimento vai ser automático. Só de eu começar a espremer o gás, o atrito todo entre os átomos vai gerar um aquecimento que já vai deixar o metal mais maleável. Muito doido, né, cara? Então, é isso que eles fazem. Eles pegam a aliança e eles colocam num molde. Se for para aumentar, é mais fácil ainda, né? Que tu bota num alargadorzinho, ela automaticamente vai dar uma afinada mínima nas suas dimensões para ficar um pouquinho maior. Mas eu posso fazer o contrário também, eu posso espremer ela em algo que vai diminuir um pouquinho o volume dela, certo? E como é milimétrico, então, né, o cara faz isso rapidamente. Se as diferenças não forem absurdas, né? Não pode pegar uma aliança fininha de minguinho e querer deixar ela gigante, porque ela vai ficar muito fina e frágil e pode romper, inclusive, certo? Panela, sabe como é que se faz panela? É assustador. Pega uma bolacha de alumínio, né, mais ou menos assim, e com essa espessura, e geralmente com 2 movimentos de pistão. 2, a panela está estampada. 2 movimentos. Segundo, a panela está pronta. Sabe, se for de pressão, né, tem que fazer as abinhas, aí tem outros processos depois. Mas é assustador. Imagina o poder da máquina, cara. Que pega uma bolacha de alumínio e empurra ela num molde e forma a panela em segundos. Teria sentido, se eu prendesse meu dedo num anel, eu botar meu dedo numa água quente, porque tipo, meu dedo poderia dilatar ou... O coeficiente de dilatação do corpo humano vai ser bem menor do que o do metal. Então dá uma aquecidinha no metal, desde que não vá machucar a pele, né? É uma boa. Se bem que vocês viram aquela, não sei se foi o WhatsApp ou o Face, que eu vi aquela de uma técnica, acho que não sei se onde é que era, se era na Índia, o cara tirando com fio, muito legal aquela técnica, né? O cara pegou uma linha, começou a enrolar nessa parte de fora do dedo, uma linha, enrolar, passa a linha por debaixo da aliança e depois tu vai puxando essa linha para que a linha vai empurrando a aliança para aquela parte que foi espremida pela cordinha, né? Muito legal aquela técnica, né? Altamente física aquela técnica, certo? Então, bem interessante. Mas seria uma saída, né? Tu tentar aquecer o metal para ele dilatar, certo? Cara, além de a gente ter revisado dilatação anômala da água, e a gente ter introduzido gases e termodinâmica, a gente conversou sobre um fenômeno chamado dilatação aparente. Nome justo, dilatação aparente? Por quê? Por que eu dizer que 1000 litros é uma dilatação aparente e é justo? Aparentemente, 1000 litros. Na verdade, foi mais. Mais porque o recipiente também. E quando um recipiente dilata, o volume dele aumenta. Quando uma chapa com um furo dilata, aquele furo aumenta. No começo da dilatação eu te contei, eu acho, como é que troca rolamento de locomotiva, né? Não tem parafuso. É uma chapa de misto quente, cara. Certo? E um maçariquinho. Tu aquece o rolamento velho e ele dilata. O eixo ainda está frio, não aqueceu, não dilatou. Tu tira com a mão.
Não dá para acreditar, meu Deus, a vida das pessoas estava em jogo numa peça que estava grudada em outra por dilatação. O engenheiro teve que calcular com precisão isso. Rolamento novo. Tenta botar no mancal. Não cabe. Bota na chapinha de misto quente. Vira o outro lado. Esquentou um pouquinho. Dilatou milimetricamente. Menos de 1 milímetro às vezes. Encaixa gostosinho. Espera alguns minutos, entrou em equilíbrio. Esfriou e encolheu. Por atrito, ficou preso. Não precisa de parafuso nenhum. Pode parafusar a roda agora no rolamento, porque o rolamento está grudado no eixo por dilatação, por contração térmica. Tem tabelas muito loucas lá na engenharia que a gente usa para saber, né? Porque eu não posso pegar qualquer rolamento e colocar qualquer mancal. Vai que esfria demais e tenta encolher demais, né? Pode quebrar, né? Então tu vê, tem uma série de ajustes que o engenheiro aprende a fazer para conseguir colocar a peça tal no lugar tal e as dilatações te ajudarem a fazer isso, certo? Próxima aula eu vou te mostrar os cálculos da dilatação aparente. E aí vai estar acabando a dilatação já. Certo, meus queridos? Daqui a pouco a gente continua. Valeu, obrigado pela paciência.